função transcendente. Este é um conceito de Jung, que foi criado por ele, e que serviu para poder levar adiante o processo de individuação, que é o fio condutor da psicologia junguiana. Vamos falar então de função transcendente, um conceito junguiano que tem uma extrema importância para compreender como funciona o processo de individuação junguiano, a mecânica, por assim dizer, e também um conceito que evoluiu para além dele na psicanálise de Sylvia Montefoschi. A psicologia de Jung é uma psicologia baseada no diálogo entre consciente e inconsciente, diálogo que já está representado pela posição dos dois analisandos e analista, um diante do outro. É um diálogo, não é só um diálogo entre duas pessoas, né? Dois indivíduos, porque senão ele ficaria só num bate-papo, ou numa conversa mais interessante, ou numa mentoria, ou numa consultoria, ou num aconselhamento. O trabalho analítico é um trabalho em profundidade que inclui um terceiro elemento, que é o inconsciente. O inconsciente que é coletivo, portanto é tanto do analista quanto do analisando, e a psicologia analítica, ela busca criar uma relação entre a consciência e o inconsciente do analisando, sendo que, obviamente, o analista já tem esse diálogo em andamento. Então, a função transcendente, ela é, por assim dizer, aquela grandeza que explica, ou que representa, que expressa como que esse diálogo vai acontecer. Então vamos pegar um exemplo bem concreto. Você tem um sonho, por exemplo, você teve um sonho, você quer entender o teu sonho. O sonho vem do inconsciente, ele fala numa linguagem simbólica, ele não está só representando elementos da realidade, senão ele seria redundante, não está repetindo coisas que você já sabe, ele está trazendo alguma informação nova. Aí você quer olhar para o teu sonho. Você que quer olhar para o teu sonho é a consciência, ou seja, todos os conteúdos que você conscientemente tem e que reconhece. Então são as tuas crenças, o conhecimento que você adquiriu lendo livros, por outras experiências, aquilo que você entende, a tua capacidade de raciocínio, e tudo aquilo que está vamos dizer assim, sob o olfato da consciência. Isso daqui é a tua consciência que entra em contato com esse outro conteúdo que vem do inconsciente. Esse encontro não é um encontro possível desse jeito. Não é. Por quê? Porque a tua consciência, ela está contaminada por conhecimento antiquado, por conhecimento passado que virou preconceito, pelos teus próprios desejos conscientes e inconscientes que fazem com que, por exemplo, você interprete alguns sinais da vida ou de um sonho de uma forma que é aquilo que você gostaria que fosse, e por todas as outras artimanhas que o ego, para quem conhece psicanálise, sabe que tem. Então a tua visão vem de um lugar que não é o lugar do conhecimento, de um pesquisador. Você não está atuando como um pesquisador que está estudando, sei lá, os insetos que são presentes num determinado tipo de rosas. E ele estuda esses insetos sem se importar sobre nada mais do que conhecer objetivamente aquele objeto do conhecimento. Não é assim quando se trata da gente. Não é assim. O sonho sempre vai, mesmo que você não entenda o significado do sonho, ele vai te cutucar em algum lugar. Porque é teu, está falando de você, está falando de alguma coisa que está acontecendo no presente, que você precisa entender no momento presente, então ele vai te cutucar. Então, quem vai olhar para o sonho não é vamos dizer assim, não é o pesquisador objetivo. A consciência, como produto, nunca é objetiva, nunca.
Você poderia ter interpretado um sonho muito bem no dia anterior. Esse dia, um outro sonho te traz outros conteúdos. E se você usar o que você entendeu no dia anterior para hoje, você não vai estar entendendo o teu sonho direito. Então, todo o conhecimento que já passou da data de validade do agora é datado. E nós precisamos, então, ter um senso crítico e desenvolver um olhar que, por assim dizer, vá acima dos meus interesses, ou seja, acima da consciência. Mas aí vamos olhar melhor. A consciência, isso é a análise Montefoschi. Eu estou antecipando algumas coisas. Mas voltando para Jung, o que Jung entendeu era exatamente essa questão que eu estou trazendo. Então, a função transcendente de Jung é aquela função, ele pegou essa palavra da matemática, é aquela função que permite que os conteúdos da consciência e os conteúdos do inconsciente se cruzem, se compenetrem, se relacionem um com o outro, sem a pessoa que está fazendo isso, ou seja, o sujeito, né, o sonhador no caso, né, eu que estou querendo entender, ceda para um lado ou para o outro. Eu não tenho nem que tomar partido para os conteúdos da consciência, nem para os conteúdos do inconsciente. Eu não tenho que tomar nenhum partido, porque eu tenho que estar acima. Como é que eu vou estar acima? Então eu vou praticamente aqui seguindo a psicanálise de Montefoschi, porque Montefoschi trabalha muito esse conceito, ele é extremamente importante e o evolui para níveis muito superiores do que Jung fez. O que acontece é que a nossa consciência está atrelada, grudada a conteúdos que são os aprendidos, inclusive o que a gente acha que é certo e errado, o que vem, muitas vezes a gente aprende coisas em que a gente acredita, porque quem passou essas coisas para nós era uma pessoa que tinha um vínculo afetivo conosco. Então, se eu gostava muito da pessoa, a pessoa foi muito legal comigo, sem querer ou querendo, eu assumo como meus e como verdades os conteúdos que vêm dela. Não funciona assim o conhecimento real, não é assim. Isso daqui é tudo preconceito. São opções que você pode ter, são crenças, não é conhecimento. É diferente. Então, na função transcendente, nós podemos entrar em contato com os conteúdos do inconsciente sem, sermos tragados por eles, arrebatados por emoções muito fortes ou por fantasias que emergem do sonho, nem, ao mesmo tempo, pelos nossos preconceitos, sobretudo os preconceitos, entre aspas, racionais, que são aquelas tentativas que a mente racional tem de racionalizar e de encontrar soluções prontas, respostas já certinhas e para aquilo que a gente está vendo ou vivendo. Para que serve esse tipo de racionalização? Para apagar, acalmar o que de fato está vindo. Porque os conteúdos do inconsciente, eles desestabilizam a consciência, nem que seja um pouquinho. Tudo que é novo desestabiliza. Por isso que o ser humano tem medo do desconhecido e por isso que ataca o desconhecido. Desconhecido é um pensamento, desconhecido é um sonho, desconhecido é um sentimento, uma emoção. Desconhecido também é um povo, desconhecido é outra crença, outra religião de outras pessoas. Desconhecidas são pessoas que vivem de outra forma. Então, se vocês olharem para a história da humanidade, vocês vão observar que quando tem um diferente, ele é massacrado. Não é? Ele é massacrado. O mesmo acontece entre os conteúdos da consciência e do inconsciente. Não muda absolutamente nada. A realidade que está fora é igual à que está dentro e vice-versa. Como que a consciência massacra os conteúdos do inconsciente? Criando racionalizações que banalizam os conteúdos do inconsciente, os achatam para que eles não incomodem, para que não questionem a realidade, para que não questionem os interesses do ego, né? E os distorce com seus preconceitos, de modo a exorcizar qualquer poder transformador que o sonho possa trazer.
Por isso que muitas pessoas ou não acreditam em sonhos, não acreditam em muitas coisas, porque simplesmente têm medo de olhar com objetividade, com serena objetividade. Essa é a postura do conhecedor. Agora, infelizmente, como disse Jung, as pessoas preferem julgar do que pensar, porque pensar é cansativo, pensar demanda esforço. A função transcendente foi o termo que Jung usou para designar aquela atitude da pessoa consciente que desgruda, por assim dizer, se desgruda, é capaz de se desgrudar das próprias crenças, pelo menos de reconhecê-las, que é já um desgrudar, o começo disso, para olhar de forma mais objetiva os conteúdos do inconsciente e cruzar as informações, porque sempre tem conteúdo novo. O inconsciente traz conteúdo novo, ele não traz café requentado. Quem traz café requentado é a consciência racionaloide, que não esqueceu o que é raciocínio e está só repetindo pensamentos e remastigando a mesma coisa, achando que está sendo racional. Na verdade, esta aqui é uma defesa, né, uma grande defesa para evitar o contato interno. Toda a psicologia junguiana está voltada, direcionada para a conexão entre o mundo da consciência, que é o mundo de agora, o mundo das coisas que a gente sabe, que a gente vê, a cultura, a sociedade, e o mundo do inconsciente. Esta é a função da psicologia junguiana, e é somente a partir desta relação que surge o fio da meada, aliás, a espinha dorsal do processo de junguiano analítico, que é o processo de individuação. Esse fio da meada de todo o processo interior de cada um de nós continua na psicanálise de Silvia Montefoschi e é um dos pilares essenciais da nossa formação em psicanálise pós-junguiana, porque sem isso tudo o resto cai, é literalmente a espinha dorsal. Para conseguir entrar nesse lugar, nesse espaço que eu chamaria de sagrado, porque é um espaço seguro, é um espaço alheio aos interesses de categoria, aos interesses políticos, aos interesses egóicos, basicamente, inclusive os interesses financeiros, precisamos entender algumas coisas, que uma delas é a função transcendente no processo analítico. A compreensão dessa função, nós a temos na prática. Eu estou dando uma explicação teórica, né? Bem sintética. Mas na prática, a gente aprende isso, porque o analista, já tendo essa função desenvolvida, já vai atuar nesse lugar. Então, não vai simplesmente dar uma resposta no plano do aconselhamento, da mentoria. Eu vi uns memes que são de psicólogos, provavelmente, que vêm da psicologia, não creio que sejam de psicanalistas, porque não tem nada a ver com psicanálise. Mas mostrando, por exemplo, um videozinho, né, meio que de brincadeira, mas não tem brincadeira, tudo passa mensagens. No vídeo tinha um bebê que está sentado no sofá e vai tomar uma bebida gasosa, uma bebida dessas, né? E a frase dizia: o paciente, quando não escuta a seu psicólogo, a sua psicóloga, porque a criança olha assim, bebe essa bebida gasosa e depois ela se sente, né, estranha, porque é a primeira vez. Bom, analisando essa imagem, o que a gente vê? O paciente é tratado como um bebê, o terapeuta é a mãe, que dá conselhos, que orienta, e o bebê desobedece, como todos os filhos, alguma vez desobedecem à mãe, e se dão mal porque você me desobedeceu. Isso que parece uma brincadeira não é nem um pouco uma brincadeira, porque é assim que muitas terapias de fato são realizadas, em que o terapeuta assume o papel de mãe ou de pai, geralmente de mãe, e dá as orientações com esse tom maternal,
mas que também coloca o paciente num lugar inferior de minoridade. Que o paciente possa ter vontade de ser tratado como uma criança, porque tendo respostas prontas do terapeuta, ele não tem que se dar ao trabalho de encontrar suas próprias respostas, é possível e pode ser sim um começo, eu já vi isso muito. Mas na nossa psicanálise junguiana e pós-junguiana, nós começamos desse lugar para levar a pessoa a ter as forças interiores para se tornar maior de idade. E poder, ou seja, isso significa entrar em contato com os próprios conteúdos. Porque este modelo que se encontra muito por aí é um modelo baseado na relação mãe-filho, em que alguém sabe mais do que você e te diz o que você tem que fazer, o que é melhor para você. Conveniente? Pode ser, mas isso nunca vai te fazer crescer. O que vai nos fazer crescer? A gente encontrar as nossas respostas e assumirmos os nossos riscos, né? Porque se eu faço o que a minha psicóloga manda, o meu pai manda, o pastor manda, e depois eu me dou mal, eu posso culpar a eles. Mas se eu fizer por mim, e os outros vão me culpar, com certeza, né? Porque você que fez diferente, e você vai se sentir, né, desamparado. Mas não vai, porque nesse processo de análise pós-junguiana é uma construção de maturidade, de adultez e de responsabilidade, porque somente assim que você vai ser o dono da tua vida, dono no sentido construtivo, não o tirano no mundo, não o ego inflado, não o bully. Vai ser o responsável pelas escolhas que você faz e pela construção, inevitavelmente, porque somente são essas pessoas que vão inevitavelmente também poder construir um mundo melhor. Para chegar nesse lugar, precisamos desenvolver um diálogo com o inconsciente, senão nós somos obrigados a pegar qualquer conhecimento novo de fora, nunca de dentro, não o processamos. E quando achamos que o processamos, na verdade somos tomados por conhecimento, como eu vejo muitas pessoas que têm intuições e que têm visões e que têm certezas, mas na verdade elas estão sendo tomadas por conteúdos, não estão sendo racionais num lugar criativo da racionalidade, objetivo, lúcido, sóbrio. Então a função transcendente é aquela função que está trabalhando, né, adquirida, trabalha na direção de uma sobriedade do conhecimento e do encontro entre consciência e inconsciente, para que a pessoa desenvolva sua individualidade plena, real, única, e possa, portanto, atuar de forma criativa no mundo. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Uma boa noite a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.